Olá, boa noite. Sejam muito bem-vindos. Olá, Orlando. Olá, Lê. Que bom ter vocês aqui. Fico muito feliz. Hoje vamos começar a nossa live, nossa primeira live, já falando sobre dependência emocional. Olá, Diana, querida. Boa noite. Obrigada, gente, por estarem aqui. O Dr. João logo já estará aqui. Eu estava conversando com ele alguns minutos atrás. Acho que ele está no hospital, mas logo ele estará aqui conosco. Mais um assunto, né, que as pessoas procuram tanto. E você, dona Diana, que está aí caminhando também para esse lugar, né, como psicóloga, futura psicóloga, já começa a ver, a aprender, ouvir, é bom demais. A dependência emocional, ela é muito mais comum do que a gente imagina, muito mais comum do que a gente imagina. Nos tornamos dependentes em diversas relações, não é só na relação amorosa. Somos dependentes muitas vezes em várias relações, às vezes com os filhos, às vezes com os amigos. Então é muito importante a gente aprender, né, com gente que sabe, que tem o conhecimento para nos ajudar. Olá, Mai Viana. Olá, Eli, querida. Obrigada por estar aqui. Obrigada por estar aqui conosco, se juntando a nós. Boa noite, Getúlio. Sejam todos bem-vindos. Logo o doutor João estará conosco. Logo eu chamo ele aqui. Dá só mais um tempinho. Faltam 2 minutinhos. E ele tá eu acho que ele tá no hospital. Eu tava conversando com ele tava um pouco sem sinal. Mas logo ele estará aqui conosco. Vamos falar bastante hoje sobre dependência emocional, que eu estava falando aqui antes de alguns entrarem. A dependência emocional, ela é muito comum nas relações e não somente na relação amorosa. Muitas vezes nós temos dependência emocional nos pais, nos filhos, nos amigos, e aonde existe dependência, existe prisão, né? Existe sofrimento. Então nós vamos aprender hoje como fazer, como lidar. Boa noite, Eli. Muito feliz com você aqui conosco. Pessoas queridas, amigos, parentes, família, muito obrigada por estarem aqui. Logo, doutor João estará aqui. Olá, professor Salvador! Querido professor Salvador, quanto tempo! Quanto tempo trabalhamos junto, uma pessoa muito querida. Muito querida. Muito querida. Deixa eu ver que horas são. Vou chamar aqui o doutor João. Saudades. Foi tão bom trabalhar com o senhor. Olá! E aí, Inês, tudo jóia? Boa noite. Boa noite, doutor. Tudo bem? Tudo jóia, graças a Deus. Tá bom a É, imagem, o som, tá tudo bom? tá, eu tô ouvindo bem. É, Ótimo, vocês combinado. estão ouvindo, gente? Tá tudo certinho aí com o som? Ótimo. E Acredito aí, que minha querida, sim. tudo certo por aí? Tudo bem, graças a Deus, tudo certinho. Muito feliz, Ótimo. obrigada por estar participando na minha primeira live, né? Aí, ó. Falando, abrindo aí, né, esse momento, esse período, falando de um assunto tão importante, Importante. a quantidade de pessoas que me procuram Sim, pelo Instagram, falando da dificuldade que as pessoas, que elas têm de romper, de estabelecer os sim. limites, de muitas vezes nos términos não conseguem se distanciar, não conseguem se desapegar da pessoa, né? Pessoas pedindo ajuda por todos os lados, no WhatsApp, no Instagram.
Então eu vejo que na verdade, a dependência emocional, ela é um assunto, e é o que eu estava falando aqui antes, né? Não só na Sim. relação amorosa, mas também em todas as Isso. relações, dependência emocional com os pais, com os filhos, né, amigos, enfim. Então hoje nós vamos abordar, né, um pouco sobre isso. Mas Ótimo. você quer esperar mais um pouco, esperar a entrada das pessoas? Você já quer ir Pode se apresentando? esperar uns. Eu vou me apresentando aqui. É? Gente, boa noite para quem está aí, tá? Meu nome é João. Como a Deise já falou, eu sou médico, sou formado em psiquiatria e psicoterapia, tá joia? Eu trabalho no Brasil, em Minas Gerais, numa cidade petitinha, em Bocaiúva. Trabalho num serviço de centro de atenção psicossocial. Depois da pandemia, eu acho que é um dos serviços de saúde que ficou mais conhecido, através dos memes, na verdade, que é o CAPS, tá? Porque depois que começou-se a falar sobre saúde mental, o CAPS ele virou ali uma ferramenta em que muitos dos pacientes que antes tinham uma certa negligência ou um certo preconceito com psiquiatria e psicologia, viram que era uma porta de entrada para um tratamento adequado, né? Eu brinco que se eu pudesse construir um CAPS, né, para atender todo mundo, eu faria isso, porque no CAPS a gente tem assistente social, tem psicólogo, tem terapia ocupacional, tem medicação, né, tem farmacêutico, tem medicação injetável. Então eu sempre brinco isso, que se eu pudesse eu construiria uma clínica desse modelo, o modelo CAPS, que é um modelo que atende todo mundo, né? E não é para a gente ficar com aquela questão dos casos graves, né? Infelizmente o CAPS atende são os casos graves, mas eu queria que isso se abrisse, porque não é só um caso grave que demanda dessas outras especialidades, né? O médico não resolve tudo, o terapeuta também não resolve tudo. A gente tenta, né, fazer o máximo que a gente pode, mas nem sempre é assim. E muito obrigado, Deise, pelo convite para a gente compartilhar isso aí, né? Acaba que muitos pacientes também, eu atendo do lado da psiquiatria, né? Muitos pacientes dentro do casamento ou até mesmo fora ou com outros relacionamentos. Atendo alguns adolescentes que passam por essa dificuldade de conseguir organizar, né, onde está ali aquela relação, onde é que está o relacionamento para ele, o que que aquilo faz, como aquilo faz parte da vida, ou como deveria fazer, né, que é o que a gente vai até entender um pouco. Mas muito obrigado mais uma vez aí pelo convite, tá certo? Imagina, eu que agradeço. Eu ainda, né, não conversei de forma aberta com os meus Sim, seguidores, não fiz uma live ainda falando um pouco da minha vida, mas eu tenho certeza absoluta que passar por este momento que eu passei com a sua ajuda, né? O quanto é importante não só muitas vezes você ter sim, um tipo de recurso, eu estou fazendo terapia, dependendo da situação que você fica, que você acaba caminhando, uma ajuda médica ela é às necessária, vezes é né, para necessário. que as coisas caminhem de uma forma muito mais tranquila dentro do que é possível, não é? De tranquilidade Justamente, e que seja de uma forma um pouco mais equilibrada, né? Então é um suporte muito grande, né? Ter justamente. essa ajuda médica. E mais do que isso, quantas vezes eu entendi porque você, como médico, explicava, olha, funciona assim na sua Isso aí eu cabeça, lembro de você falando. né? Dentro do seu cérebro é assim, não adianta você correr, né? E Não aí tem jeito. faz muita diferença na hora que você está tendo suas dificuldades, você compreender que aquilo faz parte do processo, que é assim que funciona dentro do seu cérebro, né? Então, eu vejo hoje a ajuda médica quando o caso está complicado, extremamente essencial, assim. Justamente. Eu Acaba nem que sei o que teria a sido se eu não tivesse psicoeducação, né? passando com você tão bem. Isso. Porque assim, a psicoeducação, na verdade, ela faz parte do processo terapêutico como um todo. E acaba que dentro da psicologia e da psiquiatria, a gente não pode deixar, como é que eu posso dizer? Já é uma condição que a gente não consegue ver, né? Não é como Ah, um braço que está faltando. E exato. aí, se eu não tenho alguém que me explica de uma forma, às vezes,
para que eu possa entender, fica parecendo que aquilo ali é coisa, como as pessoas dizem, é coisa da sua cabeça. Não. Aquilo Exatamente. tem um fundamento biológico para acontecer, tem um fundamento espiritual para acontecer, e tem um fundamento psíquico. Tudo isso está atrelado, né, ao sofrimento. Mas Sim, quando fica naquela interrogação, né? Peraí, mas por que que isso acontece? Como que isso acontece? Essa explicação, a psicoeducação é o ponto de partida. Que é inclusive uhum, isso que a gente está fazendo aqui, né? A live ela faz parte da psicoeducação para as pessoas que sim. não necessariamente são pacientes, que é o mais importante, Exatamente. né? Uma Exatamente. Trazer o conscientização. conhecimento, né, de uma forma Isso, muito mais vasta, né? Eu vejo justamente. que é exatamente isso que você acabou de falar. Fisicamente, quando a gente tem algum problema, alguma doença, alguma infecção, você vai lá, você toma o seu remédio e você rapidamente começa o efeito, né? Pelo menos dentro de Isso. 48 horas se espera o resultado do efeito das medicações. E quando é o emocional, o É, você negócio é fica. a Nem sei se esse trem manivela, existe de né? verdade, né? Também. Oi? Como Fica é que é? nessa, né? Eu nem sei se existe isso mesmo de verdade, Pois. nem sei se esse remédio faz efeito. É meio que é quase que uma mágica que a gente tem que fazer para acreditar que existe algo, né? Brincadeira. É, Mas é isso, de fato é isso, né? De fato é exatamente. isso. Bom, entraram mais pessoas. Boa noite a todo mundo. Obrigada por estarem aqui conosco. O doutor João já se apresentou e nós vamos agora, então, começar a aprofundar, né, no assunto sobre dependência emocional. Então, eu gostaria, doutor, se possível, que você começasse definindo, na verdade, o que é a dependência emocional, né? Porque aí existem alguns termos que eu vejo que, por conta das redes sociais, ela popularizou, e eu vejo que a dependência emocional é uma delas, né? Então a pessoa, qualquer coisa que ela sente, fala, isso é dependente, você está dependente Isso. emocional e tudo mais, meio que banalizou, né, o termo, né? Para dizer o termo, justamente. Exatamente. Primeiro, a gente começa a entender que dentro da estrutura do ser humano, nós somos inclinados para amar, certo? Essa é a primeira questão. Não consigo falar de dependência emocional sem essa inclinação natural do ser humano. Ah, mas amar o quê? Não, é amar. Pode ser amar uma pessoa, amar uma criança, às vezes amar o esposo, a esposa, o relacionamento, a mãe, mas a pessoa está sempre amando algo, sempre modificando a vida em detrimento de amar a algo. Essa estrutura de amor, né, que todos nós somos chamados, ela, na verdade, para ser um amor saudável, ela tem alguns requisitos que a gente precisa de Hum, falar. vamos Então, por anotar, exemplo, gente. porque vai aos poucos a gente vai chegar na dependência emocional. Mas tem um filósofo e psicólogo espanhol que ele chama Julián Marias. E aí ele fala sobre uma estrutura de mapa do mundo pessoal. Ou seja, cada pessoa que existe tem um mundo pessoal de relações, certo? Quando eu começo a me relacionar com alguém, e de fato existe essa inclinação de amor, o meu mapa desse mundo pessoal, se for uma relação saudável, ele vai se expandir, é a primeira coisa. Então, uma relação saudável tem que abrir o seu mundo pessoal, ou seja, tem que ampliar o seu mundo pessoal. Tem que ampliar a sua capacidade de amar os outros também, certo? Uhum. E, além disso, tem uma coisa muito importante, que o amor, ele é o mecanismo de gerar a vida e de dar sentido para a vida do outro. Então, por exemplo, não tem como eu falar de sentido da vida sem falar sobre o amor. Porque se eu for parar para avaliar o que as pessoas falam que é o sentido da vida delas, elas vão falar assim: o sentido da minha vida é criar os meus filhos. Opa, então criar os meus filhos vai estar atrelado a uma situação de amor. Ah, o sentido da minha vida é, sei lá, tem gente que fala que é uma profissão como sentido da vida. Então, é o amor àquela profissão, certo? Então, o sentido da vida é criar uma família, é estruturar, sempre vai ser o amor. O amor, ele tem como o princípio de frutificar algo ou de dar sentido a algo. E nós, como seres humanos, nós dependemos desse amor. Então, todas as relações que a gente tem, elas têm um pequeno pedacinho de amor em cada uma. Sejam elas
por um amor ou uma amizade, né, como Aristóteles define, por necessidade. E às vezes é, por exemplo, a relação de trabalho, essas coisas, tá? Seja ela por uma amizade afetiva, que é aquela de ter uma sensação boa de estar com a pessoa, ou a amizade verdadeira. Qual que é a amizade verdadeira? A amizade verdadeira é a que te inclina, ou que te ajuda a chegar em algo superior. Então, como a gente sempre diz, o amigo não é aquele que sempre fala que você está certo, né? É aquele que, se necessário, te corrige de forma fraterna. Então, eu tenho que entender que o amor ele faz parte da substância humana. Todo ser humano ele é inclinado para amar. De forma saudável, esse amor ele vai ampliar a minha vida. Então, eu vou ficar cada vez mais amoroso com os outros, vou respeitar cada vez mais, vou ter mais sentido no que eu faço. É como se germinasse algo dentro de mim para fazer com que aquilo ali fosse ampliado, certo? Uhum. Quando que começa a dependência emocional? Digamos assim, eu coloquei entre aspas porque a gente pode dar um passo a passo, de fato. Quando eu tenho uma relação com a outra pessoa e essa relação faz o contrário do que está acontecendo, que é o quê? Ao invés de ampliar meu mundo pessoal, ele começa a reduzir. Então eu diminuo as relações, começo a ficar só com aquela pessoa, começo a ir nos lugares só com aquela pessoa, começo a mudar a minha rotina só com aquela pessoa. Quando eu diminuo o sentido da minha vida, parece que só faz sentido se aquela pessoa existir perto de mim. Então, quando o amor que está ali, que era para ampliar, frutificar, crescer, ele começa a cada vez restringir e, de fato, ele tira aquele sentido da biografia do próprio ser e passa a colocar a biografia do ser em diante da existência do outro, aí eu começo a falar sobre dependência emocional. E na maioria das vezes eu tenho termos que eu posso dizer como se fosse o que eu uso para droga, substância. Por quê? Dependência, ela serve da mesma forma dentro de quesitos neurobiológicos, igual eu falei, dentro do sistema nervoso de todo mundo, vão ter mais ou menos os mesmos aspectos. Porque se você for avaliar qual que é por que que uma pessoa pode usar uma substância ilícita, cocaína, por exemplo? Poxa, padrão persistente de necessidade emocional que está insatisfeita, que é utilizado de forma frequente para tentar cobrir ou preencher ou, como é que eu posso dizer, dar sentido àquele vazio. Isso pode ser cocaína, pode ser a bebida, pode ser pornografia, sexo, outras coisas. E quando eu estou falando de dependência emocional, quem que é utilizado dessa forma para cobrir esse vazio? Eu estou falando do padrão persistente de relações, que é para preencher de forma inadequada, né, o Uhum. vazio dentro de mim com uma pessoa. Então, a Uhum. dependência emocional, ela começa aí. Quando dentro de mim está faltando algo, que às vezes eu não sei o que, que é, mas eu percebo que com uma pessoa que me gera sensações boas, que me gera sensações, às vezes no início, né? Gera sensações de que eu estou bem, tudo isso, ela vai preenchendo, preenchendo, preenchendo. Aí a minha vida passa a virar em torno da droga, passa a girar em Uhum. torno da pessoa. A A minha pessoa. vida passa, a minha rotina começa a ser, por exemplo, eu deixo de fazer o que eu gosto para fazer só o que a pessoa gosta. Que é o que Uhum. o dependente químico faz. Eu deixo de voltar para casa direto para passar na boca antes. Então eu começo a mudar a rotina, assim como eu mudo para algo que me prejudica, né, material, eu posso fazer isso com uma pessoa. Então, a dependência emocional é quando aquele amor que era para ampliar a biografia e dar sentido para a vida, ele começa a reduzir a biografia da pessoa, a reduzir o sentido da vida da pessoa, ao ponto de ele nem mais saber quem ele é. Ele só sabe que ele existe a partir do outro. É como se ele dependesse da existência do outro de fato para existir plenamente e se sentir preenchido. Só Uhum. que existe um princípio da existência humana que é a vontade e a liberdade. Então, mesmo que eu comece a agir dessa forma, não é como uma substância ilícita que não tem vontade por si só, né? Que é só uma matéria. O ser humano ele tem vontade e liberdade. Ele pode sair, ele pode ir e vir, ele pode sumir, ele pode falecer, inclusive.
Então, a dependência emocional, ela não acontece só em relacionamentos amorosos por si só, de casamento, né? Afetivamente de namoros, essas coisas. Pode acontecer de eu ter uma dependência emocional por uma pessoa da minha família. Por exemplo, eu não sei viver sem a minha mãe. Algo Sim, nesse aspecto. Em algum ponto isso vai gerar um sofrimento. Na maioria das vezes está no luto, tá? Então, o luto, na verdade, ele não é só para quem morre, para quem fica, né? E alguém morreu. O luto é o rompimento da retirada de algo que antes era muito presente na sua vida. Muito presente entendo. no olfato, no paladar, no ouvir, no ver e no tocar, no sentir. Então, quando eu retiro aquilo da existência material, seja um relacionamento, ou a morte de alguém, ou um objeto, eu tenho uma sensação de luto. E aí que eu vejo mais acontecer, o sintoma de dependência emocional aparece aí, né? Muitas vezes ele Uhum. acontece no rompimento, a pessoa só consegue perceber isso no rompimento. Enquanto ela está atrelada com a substância, né, enamorada por aquilo que faz ela existir, ela não percebe. E aí que está o problema, de fato, porque ela já passou muito tempo, às vezes, dentro daquele modo de operação, daquela rotina, certo? Sim, Então, assim, o amor, ele é a chave da personalidade da pessoa e ainda é a realização biográfica. Quando esse sim. amor não está saudável, a biografia fica desestruturada, a vida fica desestruturada e não se sabe mais quem é, né? A personalidade também se esvai, então não sei quem é É, quem. essa questão do luto é até, eu acredito que um dos maiores problemas das pessoas de fato se libertarem das relações, porque as pessoas elas não querem passar pela dor, elas não querem passar Isso. pelo sofrimento. É simplesmente eu terminei ou eu não vou terminar com esta pessoa porque eu vou sofrer muito. Você vai. É exatamente isso aí Justamente. mesmo. Se você vai, você tem que ter consciência de que você vai sofrer muito, porque não é só o sentimento, né, do amor, porque eu amava aquela Isso. pessoa. Não, eu acho que uma das coisas que mais machuca, que mais para mim foi difícil compreender, é que Sim. toda aquela história que você já tinha, entre aspas, planejado para o seu futuro, para o futuro da sua família, ela deixa de existir do dia para a noite, né? Então é Justamente. você enterrar esse sonho, é você enterrar o sonho de que você queria construir uma família para sempre, né? Que você estava lutando e pagando um preço alto para viver felizes para sempre, mas ter a sua família, depois os seus filhos crescem, ter os seus netos, então de repente tudo isso some da sua vida. E você tem que lidar com a ausência da pessoa, com a mudança da rotina, você tem que começar a correr atrás de um futuro diferente, aí você encara o medo da solidão, será que eu vou conseguir arrumar alguém? Será que eu vou conseguir arrumar alguém bom? Né? Porque isso Uhum. também é um fator, né? Sim, As pessoas falam, não, você vai arrumar alguém, tá, alguém eu sei, mas alguém bom, não é? Porque é difícil, justamente, principalmente porque justamente. geralmente os bons estão casados, né? Então, então assim, começa a surgir um monte de. Aqui eu tenho que me controlar, né, doutor? A gente não está na nossa consulta que eu falo um monte de Não, mas besteira, relaxa, né? relaxa, E relaxa. conto um monte de piada e Pois faço é, você rir. porra. Aqui eu tenho que pagar de uma mulher educada, equilibrada, mas assim, então assim, a gente, na verdade acaba que por conta do medo de passar por todas essas Isso. questões que envolve o rompimento, você vai se submetendo, você vai aceitando o que está ruim, né, por medo de encarar tudo isso. E é necessário, não tem Justamente. o que fazer, né? Não E tem o que às vezes fazer. as pessoas, elas foi até, acho que uma dúvida, né, que surgiu para chegar nessa live foi até isso mesmo, né? Até que ponto esse sofrimento, depois que se perde, aquilo é normal ou não? E aí, como eu Isso, disse, às isso. vezes é no término que as pessoas acham que é a dependência, né? Mas na Uhum, verdade é o seguinte, a dependência ela acontece dentro do relacionamento. uhum, Ela existiu sempre dentro do relacionamento. Esse sintoma da falta do outro não é a dependência emocional. Isso é o sintoma normal de perda. E aí eu tenho que saber disso porque é o seguinte, vamos lá, eu convivi com uma pessoa ou eu estou dentro de um relacionamento, né? Quando o relacionamento ele de fato
ele faz um sentido para a pessoa, e minimamente um sentido, quando ele termina, eu vou ter a sensação de falta. E é falta do quê? Bom, é falta do som, tá? Então, o som que eu escuto da outra pessoa, da voz da outra pessoa, do mastigar da outra pessoa, que às vezes eu achava horrível, eu ficava puto porque o cara mastigava alto, sei lá. Mas aquilo ali fazia parte da rotina. Então, aquele estímulo sonoro. Então, o nosso cérebro, ele capta esses estímulos e ele vai estruturando memórias com aqueles estímulos. A mesma coisa no olfato, no paladar, na visão e no tato. Então, aquela sensação de perda que acontece quando há um término, de fato, de sofrimento, é justamente aquilo. Eu projetava que aqueles sentidos fossem estimulados assim para o resto da vida com aquela pessoa. De fato, não estão sendo mais. Então, é normal você sentir falta, é normal você achar que tá, que por ali, por uma semana, né, alguns dias, que, poxa, essas dúvidas, será que eu vou encontrar alguém? Será que eu não vou? O que que vai acontecer? Isso é normal. O problema está dentro do relacionamento. Quando dentro do relacionamento começa a acontecer, por exemplo, ai, nossa, ele vai viajar. Aí eu começo a ter uma ansiedade de separação, que a gente já entra, inclusive, nos sinais de alerta, assim, né, dentro de um relacionamento. Que é o quê? Eu tenho uma ansiedade de separação. Eu começo a ficar ansioso, achando que ele vai viajar, ou ela vai viajar, ou ela vai ficar longe de mim. Ai, nossa senhora, meu Deus, 3 dias. Ah, será que ele vai me abandonar? Será que. E aí, na hora do relato, esse medo do abandono, essa ansiedade de separação, ela não acontece depois que termina o relacionamento. Ela acontece dentro. Então, a Exatamente. dependência emocional, ela é dentro do relacionamento. Ela começa ali, às vezes as pessoas não percebem. Mas desde o início, se você começa a ter um ciúme incontrolável, uma ansiedade de separação, começa a ter comportamentos, de, por exemplo, expressões afetivas, né? Que a gente chama. Você começa a ligar para quem você se relaciona, para sua mãe, ou para seu filho, ou para o seu cônjuge, que seja namorado, namorada. No meio do trabalho, você liga para ele para saber se ele está trabalhando. Você começa a ter mecanismos em que você vai se afirmando que aquela pessoa permanece existindo perto de você, ou que ela não vai deixar de estar perto de você. Isso já começa a ser sinais de alerta. Então, a dependência emocional que as pessoas elas começam a falar nas redes sociais aí, né? Ela, às vezes, ela é um sintoma comum e elas chamam de dependência emocional. Mas é a falta, a ausência da expressão do estímulo sensorial que você tem, que seu cérebro estava acostumado. É como se fosse uma abstinência da substância da droga, né? Mas Uhum. é claro que é bem mais brando e é bem mais fácil de lidar, de certa forma. Desde Uhum. que tenha muito bem estruturado que isso tem que acontecer, que há um sofrimento comum que deve acontecer, que eu devo passar por isso, que é natural do ser humano, porque eu amava aquela outra pessoa, ou gostava muito, mas que aquilo não é eterno, né? Então, assim, a dependência emocional de fato, ela inicia dentro do relacionamento. É quando eu Uhum. começo a ter essa dificuldade de deixar a pessoa trabalhar, deixar a pessoa estar num local que eu não possa estar, às vezes por outros motivos. Esse medo de ser abandonado, esse medo de. É como se cada vez que. Tem uma brincadeira, né? Que o pai foi comprar cigarro e sumiu, né? Existe essa brincadeira. É como se Sim, cada foi vez comprar que cigarro. né? Então, assim, cada vez que a pessoa saísse de casa é como se tivesse a sensação de que seria abandonado porque ia comprar cigarro e ia sumir, entendeu? Então, Uhum. isso também começa a acontecer. Essa necessidade de constante de, poxa, eu preciso ligar, eu preciso saber como é que tá. Mensagem o dia inteiro, toda hora no meio do expediente, né, de trabalho, de estudo, sem necessidade, assim, não é que é sem necessidade. Uma coisa é uma expressão de carinho, de afeto e tal, que acontece, um bom trabalho, um bom estudo e tal. Se você sabe que a pessoa está trabalhando e ela não te responde, é porque ela está trabalhando. Só que se você começa a criar várias outras ideias mirabolantes dentro da sua cabeça, você está começando a ter uma sensação de ansiedade por medo de separação, por medo do outro não estar mais com você, por um medo de abandono. E aí você Uhum. começa até a mudar a sua rotina. Por exemplo, é, né, de ciúmes a ponto de, por exemplo, a pessoa, o outro
que não tem a dependência emocional, ele começa a perceber que você está ficando muito em cima, e aí ele começa a fazer as coisas escondido. Aí é um Uhum. problema também. Por exemplo, o homem ou a mulher que é muito ciumento ou fica sempre em cima querendo saber onde está, sempre de forma patológica, tá, gente? Não é o que a gente sabe que tem um padrão ali que dá para que tem que saber mesmo, mas assim, poxa, a pessoa começa a usar ferramentas em horários que você não imagina que ele seja no lugar, ela vai estar e aí começa a acontecer as coisas. Por exemplo, eu vou começar a ir na academia 4 horas da manhã, porque é no intervalo quando eu estou saindo do meu trabalho, que eu trabalho à noite, aí 4, 5 horas da manhã eu já passo na academia e vou para casa. Então a pessoa começa a colocar formas de burlar esse ciúme e aí começa a piorar. Então a dependência emocional, ela prejudica o relacionamento não só para a pessoa que tem a dependência, mas para o outro. Porque o relacionamento vai se desgastando e dos dois lados começa a acabar, né? E aí foi o que você falou. Você falou assim, me parece que a gente, por medo dessa divisão, dessa separação, dessa perda do outro, eu começo a me sacrificar, Uhum. né? Eu Que é começo muito a me comum. submeter a Muito. coisas muito comum. Eu começo a me submeter a coisas que são desproporcionais, um sacrifício desproporcional. Eu E que começo você já a sabe, e você já percebe que tá errado, que não tá legal, essa é a né? questão. Essa é a questão. Então, assim, quando. E aí é interessante, até uma posição que a gente tem que lembrar, que, por exemplo, muitas vezes a pessoa que tem dependência emocional, ela às vezes acha que está certa. Quando você começa a se sacrificar e você está vendo que está errado, pode saber, você não tem dependência emocional, meu amigo. Porque você tem consciência de que está errado. Agora, se Hum. você começa, a pessoa começa a se sacrificar e quem é de fora começa a falar, então esse emocional. Quando ela coloca o outro no pedestal, não percebe que está fazendo isso. Quando ela muda a rotina, não percebe. Quando ela começa a ter ciúmes, não percebe. Então, é claro que os sinais de alerta, a gente tem que estar sempre avaliando nas nossas relações se a gente não está começando a ter uma certa alteração do centro da nossa vida. Que não pode ser Uhum. outra pessoa, de forma alguma, né? Sim. Então, assim, vamos lá. O paciente ou a pessoa que você se relaciona com ela. E aí, de um lado, você começa a perceber que ela tá mudando a rotina dela só para fazer o que quer, só para você. Ela tá começando a se submeter a coisas que você sabe que ela não faria antes. Então, isso, você começa a perceber no padrão de comportamento das pessoas. E isso é sinal de dependência emocional, que é a falta de consciência de que você está emocionalmente condicionando a sua existência à existência do outro. E da mesma forma como um cara que bebe fala que não tem problema com bebida, a pessoa que tem dependência emocional não se enxerga nesse sentido, entendeu? Uhum. Então, de fato, foi sendo muito, como é que eu posso dizer, até mesmo negligenciado em alguns momentos esse tipo de inteligência nas relações. Hoje as pessoas elas estão focadas cada vez mais em saber trabalhar do que em saber gerir as próprias emoções. E aí eu Sim. começo a ter padrões disfuncionais que se perpetuam. Eu começo a enxergar relacionamentos e falo, opa, mas eu só conheço esse tipo de relacionamento. Da pessoa super ciumenta, do pai e da mãe um ciumento com o outro, do tio e da tia super ciumenta. Opa, peraí. Não é bem assim que as coisas acontecem. Dentro da liberdade do outro, ele tem que querer estar comigo. E eu não posso obrigá-lo a estar comigo. Se eu não posso obrigá-lo a estar comigo, eu não posso gerar uma sensação também de querer que ele esteja sempre. Então eu tenho que começar a observar isso, porque a dependência emocional, de fato, ela tira a pessoa, ela tira as capacidades da pessoa. Por quê? Ela começa a ter crise de choro, crise emocional, começa a agir de forma inconsequente, começa a ter comportamentos inconsequentes. Vamos lá, eu vou dar um exemplo. Eu tenho uma paciente que ela tem dependência emocional. A dependência emocional é um sintoma de um quadro maior, tá, gente? Então, Uhum. quem tem de fato dependência emocional tem que lembrar isso. Dependência emocional é um sintoma de uma síndrome psiquiátrica maior. Então, que Uhum. seja uma sensação de ansiedade pode cursar com uma dependência emocional, dependendo da personalidade da pessoa,
uma dificuldade, uma imaturidade vai gerar uma dependência emocional. Agora, eu tenho uma paciente, por exemplo, ela é mulher, né, nesse caso, ela é mulher, e aí eu fiz uma orientação para ela, porque ela nunca soube se relacionar, e eu estava tentando ensinar ela a se relacionar. Aí eu falei com ela, falei assim, ó, o máximo de tempo que você conseguir sem se envolver com alguém vai ser melhor para até você chegar num relacionamento mais maduro o suficiente. Aí ela se envolveu com alguém. Só que ela se envolveu com alguém que era traficante e se envolveu numa troca de tiros num bairro por causa do cara. Então, ela começou a agir inconsequentemente, né, assim, né, sem medir as consequências das coisas, porque ela estava atrelada ao outro ser, né, dependente emocionalmente do outro ser. E aí, falas muito comuns eu não sei como é que eu vou viver sem essa pessoa, eu não sei mais como é que vai ser, eu não sei mais se eu vou conseguir resistir a esse sofrimento. Então, eu não sei mais. Assim Travou, só. travou. Aí, Voltou. aí, Eu não voltou. sei mais como é que vai ser a minha vida, eu não sei mais o que está acontecendo, eu não sei mais como é que eu vou acordar de manhã e tomar meu café sem ele, sem ela. Essas falas já nos mostram que a pessoa ela tem esse medo do abandono, ela não consegue ter uma personalidade própria, ela não consegue ter uma maturidade suficiente para olhar e falar assim, opa, peraí, a vida é minha, eu não tenho que condicionar a minha vida ao outro, né? Então, assim, quando eu começo a fazer isso, eu não, se vocês, né, de fato a dependência emocional é uma coisa bem restrita. A gente acha que é muito comum, mas é mais comum um sofrimento, igual a gente falou, né, do que uma dependência emocional Entendeu? em si. As pessoas que começaram a falar o que é dependência emocional, né? Mas, por Uhum. exemplo, para eu falar de dependência emocional, o primeiro quesito, na verdade, é a pessoa não ter consciência de que ela é dependente emocionalmente daquela pessoa. Para ela ser consciente que ela é dependente, ela tem que ter feito muita terapia. Porque aí ela já vai estar no processo de tratamento, né? Uhum. Ela já vai estar no Uhum. processo de tratamento para aquilo. Agora, se ela eleva a outra pessoa e se rebaixa, se ela começa a ter essas ansiedades de separação, medo do abandono, começa a ter uma certa, como se fosse uma vigilância, fica vigilante demais, fica com crises de controle, como se as coisas não pudessem sair do controle, querendo saber onde é que está, começa a ter choro, crise emocional, medo de relatos, né? De que não sabe viver mais com essa pessoa, consequentemente, essa pessoa ela tem uma condição mais grave, certo? A ponto de nesses momentos da separação e do término, o que acontece? Tentativa de suicídio. Então, é uma estrutura bem mais grave que não tem a ver com o término, mas tem a ver com a estrutura em que foi construído essa relação amorosa. Como eu disse, como ela começa a restringir ao invés de ampliar, começa a ser como um joio, né, ao invés do trigo, de fato, começa a ser o veneno para aquilo, e ao invés de ser uma coisa que frutifica, que dá sentido para a vida do outro, aí eu começo a ter uma relação totalmente patológica. Então, essa relação amorosa patológica, ela vem a partir de pelo menos um deles que tem alguma condição que não sabe se relacionar com o outro. E isso é... Mas a dependência emocional, por exemplo, a pessoa ela pode viver uma dependência emocional numa relação e não em outros, ou é uma pessoa Pode. que acaba vivendo sempre se enfiando em relações Não. conturbadas e dependentes? Eu posso ter em determinados relacionamentos. Tá? Uhum, Por exemplo, isso vai ser de acordo com a intensidade da relação. Muitas vezes, eu não, eu tenho um caso de dependência emocional de irmãos, no CAPS, inclusive. De irmãos e de cônjuges também tem, tá? Mas vem atrelado a outras condições psíquicas, tá? Mas, uhum, por exemplo, em relação a um irmão específico que a pessoa tem dependência emocional, entendeu? uhum, Então, eu posso uhum, ter a um irmão específico, a uma pessoa específica. Eu posso ter num relacionamento de namoro, de casamento. Pode acontecer e não acontecer em outro, porque isso também vai depender da forma como o outro se comporta. Tem uhum. Ah, pessoas que entendi. vão conseguir fazer com que o outro não fique dependente, mesmo que ele Entendi. queira.
ele começa a quebrar esses padrões de comportamento desde o início, né? Então, assim, Uhum. depende muito do cônjuge. Se o Uhum. outro, ele se coloca numa... Ele mesmo já se coloca querendo que aquele que tem a dependência realmente seja dependente dele, aí é uma mão na roda, né? Aí fica um que quer subir, montar em cima do outro, e o outro que quer se colocar por baixo. Então vai Uhum. ser sempre assim. Uhum. Mas a pessoa, ela pode ter relações disfuncionais no âmbito do relacionamento de namoro e não ter no âmbito familiar, tá? Não Uhum. são todas as relações de amor que podem gerar Mas dependência depende emocional na mesma pessoa, da tá? mesma pessoa. Uhum. E deixa eu te Mas, perguntar. mas a chance Hum. dela ter, por exemplo, tive um relacionamento hoje com uma moça e tinha dependência emocional nela. Terminei. Muitas vezes só troca. E aí eu continuo o mesmo padrão de comportamento de relacionamentos. E aí é o problema. Eu não dou. Por isso que por que eu falei para a menina não se relacionar, né? A paciente. Porque eu tava fazendo esse processo terapêutico para ela não trocar de uma vez. Porque ela tinha saído de Uhum. um que acelerava a moto e batia moto com ela e usava substância, para um que não ia fazer nada. Só que aí ela virava e falou assim: eu não consigo ficar sem alguém. Que é o padrão da fala, né? E aí eu fui fazendo, 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 só que aí a vida, a liberdade é de cada um. Então, muitas vezes o que acontece? Eu tenho um comportamento disfuncional dentro de uma dependência emocional de um relacionamento, eu só troco. Então, Uhum. eu não dou tempo. Não dou tempo. Uhum. Quando as São os pessoas rebotes, começam né? a encarrilhar relacionamentos, saiba que tem algo que não está certo ali, né? Sim, exatamente. Então, assim, Eu a queria, gente eu queria percebe te muito isso. perguntar duas coisas. Primeiramente, existe, por exemplo, o homem ser mais dependente ou a mulher ou não? E, além disso, o comportamento de um homem dependente e o comportamento de uma mulher dependente é o mesmo? Ou a dependência no homem é de uma forma e na mulher é de outra? Beleza. Primeiro, o que acontece? As condições psiquiátricas que mais se apresentam com sintomas de dependência emocional têm mais prevalência na mulher. Então, pelas condições psiquiátricas que mais têm essas dificuldades de relacionamento, né, tem uma prevalência maior na mulher, tá? Ah, Só que quando acontece no homem é mais intenso, entendi. porque o homem já é mais enérgico na maioria das vezes. Então, o homem, ele, por exemplo, o homem ele consegue mais concluir o suicídio do que a mulher, entendeu? Entendi. Então, sempre ele vai ter as reações mais intensas. Por exemplo, se é de ciúme, ele é capaz de quebrar a mulher no meio por causa do ciúme. De O que a mulher, matar, não, né? às vezes, não é O capaz de fazer, ou feminicídio, matar, de inclusive. fato. Exato. Isso, o que às vezes, dependendo da mulher, ela não consegue fazer. Isso por Sim. vários outros fatores. Porque não é só questão física, tá? Não estou falando só de questão física, mas por vários outros fatores. E o homem, ele já tem um padrão de ser mais, como é que eu posso falar? Sem temperança mesmo, né? Ele já não dosa muito em alguns aspectos. Quando isso acontece, é muito mais intenso. Então, no homem, quando acontece, é mais intenso, mas a maioria das vezes são mais mulheres São as que se mulheres que se apresentam nesse tornam sentido. dependentes. Isso, isso. E muitas vezes, né, eu vou ter dentro de relações homoafetivas também uma prevalência maior, tá? Hum, Desse tipo de dificuldade de se relacionar. Até porque uma boa parcela dos relacionamentos que são de homossexuais, eles estão atrelados também a outros comportamentos que podem prejudicar as relações, né? Então, assim, uhum, isso a gente consegue perceber. Então, quanto mais confuso é o relacionamento, seja ele, por exemplo, quanto mais aberto é o relacionamento, os relacionamentos abertos estão mais prevalentes nas comunidades LGBTQIA+, então mais fácil vai ser de dar algo ruim no relacionamento na minha forma de relacionar, certo? Só que o entendi. que acontece? A intensidade, de fato, é o que muitas vezes o que muitas vezes culmina no adoecimento intenso da pessoa, tá? Por exemplo, uma mulher, ela consegue passar por uma dependência emocional e se ela tiver querendo mesmo melhorar, ela melhora mais rápido do que o homem, Hum. entendeu? Por O homem causa que ela arrasta por mais consegue... tempo.
arrasta por mais tempo e mais intensidade. E chega a Uhum, desfechos piores, né? uhum, Eu lembro, atendi esse paciente, acho que foi no ano passado, no início desse ano, na verdade. Um garoto de 15 anos. Terminou o Deus. relacionamento, ele teve coragem de colocar fogo no corpo dele, entendeu? Então, assim, as atrocidades no mundo masculino nesse sentido, eles passam do limite. Pegar arma e Muito mais tudo. perigosos, né? A mulher que tem a dependência emocional, ela não chega a esse comportamento suicida muitas vezes, né? Ela chega a um comportamento de se restringir, às vezes, de ficar mais reclusa, semelhante a uma depressão, às vezes. Então, assim, a gente consegue perceber isso. Até mesmo, assim, né, tem algumas avaliações já. Terminou. O que que a mulher faz? A mulher às vezes fica na dela e tal. O homem, o que que ele faz? Sai, vai curtir. Então, assim, você já começa a perceber esse padrão de comportamento e isso vai estar atrelado também em caso ocorra uma dependência emocional. Entendeu? Entendi. E me fala uma coisa, doutor, bom, sinais de alerta você já falou, né? E como que Isso. a gente começa, o que que a gente tem que fazer ou como tem que fazer para começar a quebrar esses ciclos desses relacionamentos tóxicos, né? Porque Então, é muito comum a pessoa isso. se envolver não só uma vez, né? Isso. Justamente por quê? Porque termina, arruma outro, ou seja, a pessoa Isso. ela não consegue fazer nenhum tipo de... Não dá para respirar, Uhum, não dá para. Ela não para. Então, assim, o primeiro passo é de fato quando eu começo a perceber isso, né? Eu começo a perceber esses sinais de alerta. Por exemplo, eu estou mudando muito minha rotina por causa da pessoa. Eu não estou conseguindo ficar sem saber onde ela está. Eu estou tendo que ligar várias vezes, né? Se começa a ter um pouquinho de consciência, quando procura-se ajuda, o primeiro passo é o seguinte: eu tenho que fazer uma análise da relação, não da pessoa em si, tá? Porque isso às vezes independe de com quem que eu estou me relacionando. A pessoa pode ser ótima, ela pode ser uma pessoa absurdamente boa, mas eu vou criar problema nessa relação. Então, a avaliação do contexto, né? É como se fosse, não, eu não estou vendo o meu inimigo do outro lado, mas eu estou vendo o campo de batalha. Vamos avaliar o campo de batalha, vamos avaliar a relação em si. A relação em si, ela restringe ou ela amplia a minha biografia? Então, uhum. o primeiro passo é esse. Começou a restringir demais a biografia? Opa, então peraí. Está restringindo a minha biografia. Eu tenho uma. Eu comecei, segunda pergunta, comecei a me despersonalizar. O que é despersonalizar? Perder minha identidade, perder minha personalidade. Eu comecei a deixar de existir como João, de fato, e passei a existir um João que Isso. depende da existência do outro. Então, a primeira parte é analisar isso. Bom, observou que isso está acontecendo e, de fato, eu tenho esses sintomas, né? Isso está acontecendo. O primeiro passo é o fortalecimento da identidade pessoal. Livro que eu indico, tá, para as pessoas é O Valor Divino do Humano. Por quê? Valor? Divino do humano. Deixa eu Hum. digitar aqui, peraí. Valor divino do humano. Se eu não me engano, é Jesus, o autor, né? O-T-H. Acho que é assim que escreve. O que que acontece? Eu tenho que valorizar cada vez mais a minha pessoa humana, mas tendo uma consciência de que eu não sou superior ao outro. Uhum. Muitas vezes as pessoas, muitas Sim. orientações dentro de campos terapêuticos, né? Ah, você tem que se valorizar mais. Você não pode, você tem que falar mais não. Você tem que se valorizar mais, se valorizar. Eu acabei de falar que o amor é o fundamento da biografia da pessoa. Do ser humano, é o amor que fundamenta a biografia. Se eu começo a falar para o outro que ele tem que. Você tem que. Só você tem que pensar mais em você e tal. Começa a confundir. A pessoa não sabe de fato como fazer isso. Porque ela está acostumada a amar o outro, mas já amar de uma forma, né, digamos assim, patológica, entre aspas. Então, Passa a assim, ser um amor meio narciso. isso. Entendeu? Então, ela de fato não sabe o que é amar. Uhum. Se ela soubesse o que é amar, ela não estava tendo dependência emocional, pô. Então, vamos.
Vamos partir do princípio. Então, primeiro, valorizar a própria identidade. E valorizando a própria identidade significa eu começar a avaliar dentro dos meus comportamentos os comportamentos que devem existir dentro de um relacionamento. Que é, por exemplo, o que vamos falar do esposo e da esposa, né? O que o esposo tem que fazer dentro de um relacionamento, de um casamento? X, Y, Z. O que a esposa tem que fazer? X, Y, Z. Estão sendo contemplados isso aqui? Eu consigo fazer isso? Eu sei fazer isso? Ah, não sei. Então, beleza. Então, vamos começar a aprender a fazer. Vamos se empenhar em fazer. A minha personalidade está madura o suficiente para eu me relacionar com alguém agora? Essa é uma pergunta que eu sempre faço, né, para o paciente. Então, o paciente chega, a gente começa a identificar o padrão de relacionamento. O padrão de relacionamento está disfuncional? Ele tem um padrão dependente, digamos assim? Vamos começar a valorizar a identidade dele. Depois, valorizando a identidade pessoal, ou seja, eu tenho que saber o que eu gosto. Ah, qualquer coisa. O que nós vamos jantar hoje? Qualquer coisa, porra. Que resposta merda. Porque essa resposta merda, ela gera vários problemas dentro do relacionamento. Ah, pede aí, né? Qualquer coisa. É como se você não tivesse opinião, pô. Não é isso. Sim. Se você não está bem fundamentado nos valores, nem no que você sabe que você quer comer ou não, você começa a ter você começa a abrir espaço para o outro controlar a sua vida, para o outro controlar a sua biografia. Aí eu começo a abrir quadros de relacionamentos disfuncionais, né? Não precisa ser dependência emocional, gente. Dependência emocional é o ápice. Nós estamos falando que tem muita coisa antes Porque que é você se torna disfuncional. dependente em outro nível, né, de Em outro dependência. nível. Não é só emocional, mas tudo que Isso. você deixa de fazer porque o outro está fazendo, porque o outro sabe, né, e você se acomoda naquela situação, Isso. quando acontece o rompimento, você se sente como se tivessem puxado o seu tapete e você estivesse voando, porque você não sabe fazer aquilo, porque você Isso. dependia do outro para fazer. Então não é só uma dependência emocional, mas é uma dependência da vida, do dia a dia, né? Isso. Da própria autonomia, né? Da própria autonomia. A autonomia, ela tem que ser preservada. Então, eu identifiquei, a gente começa a fortalecer a identidade própria. Essa identidade própria, ela tem caráteres motivacionais, comportamentais, emocionais. Depois, eu passo para garantir essa autonomia. Não é que, vamos lá. Essa é até uma discussão interessante. Por exemplo, você sabe fazer uma coisa, tá? Por exemplo, eu sei escrever bem um texto, certo? Só que tem alguém que você se relaciona com uma pessoa que gosta muito de escrever textos. O outro vai ter um prazer muito maior. Para você, tanto faz escrever. Beleza, deixa o outro fazer. Ok. Só que você tem que lembrar que você precisa da sua autonomia porque você não vai ficar atrelado àquela pessoa pro resto da vida. Ah, mas eu casei para nunca mais separar. Vai morrer, filho. Você vai ficar sozinho em algum momento. Não vai. Muito. Aquela historinha que os dois morrem junto e tal. Assim, porra, E você não é sabe quando o outro vai morrer. Não necessariamente ele vai morrer essa é a velho, questão. Essa não é a é? questão. Não A tem gente como vê um garantir. sofrimento em relacionamentos, às vezes, bem duradouros, né? Sei lá, 50 anos de casado. A pessoa morre. Ou até mesmo pai e filho, é a mesma coisa, né? Pai e filho, isso acontece muito. Às vezes o filho, ele tá tão atrelado ao cuidado com o pai que acha que aquilo ali vai ser eterno. Não. Então, assim, a autonomia ela deve ser preservada. Então, identidade, certo? Avaliação das funções dentro do relacionamento. Depois, a autonomia. Depois disso, quando você chega nesse ponto bem estruturado, você já tem uma identidade forte, aí eu começo a abrir para eu ter uma relação. Essa é a questão. Quando eu faço esse processo dentro de um relacionamento, eu tenho muito ruído externo. Porque eu tenho que lidar com a outra pessoa. E aí eu não consigo me concentrar nesse Exato. processo. Então, assim, não Exatamente. dá E para fazer um detalhe, você tratamento. entra, você já. E detalhe, né? Que é isso que as pessoas não entendem. Quando você É, termina uma relação e você entra numa relação, você tá pesado, porque você tá e frustrado, você tá cansado, tem você muita tá coisa do com personagem. muita coisa que aconteceu na sua cabeça, que você viveu, você tá destruído. Aí você já entra no outro relacionamento todo destruído.
todo cagado para destruir a outra Justamente. pessoa também e trazer aquele peso, aquela confusão. Ou seja, você nunca vai ter paz, né? Você Não. nunca vai Eu viver uma tenho que ter um relação em paz. intervalo para que eu possa gerar relacionamentos bons. Então, assim, há Exato. uma Porque se a gente não necessidade. melhorar, a gente não vai se É, relacionar de forma adequada, saudável. né? Isso. Exatamente. E Então, você não assim, melhora se você não para se olhar, né? justo. Então, essa é uma necessidade que as pessoas elas passam por cima. Uhum. Ah, não deu certo com esse, eu tento com outro. Pô, mas você entendeu que a tentativa ela depende de duas pessoas e que às vezes o problema não é Exatamente. só o outro, né? Exatamente. Então não é Exato. que não deu certo com um, vai dar certo com o outro. Pode ser que não. Aí as pessoas ficam reclamando, ah, não deu certo com ninguém. Claro, porra, você não melhora. Tá maluco, velho? Ah, não deu certo com ninguém. Claro que você não dá E certo. ainda tá Você indo fica atrapalhar a jogando a vida da culpa nos outros. pessoa. É. Então, a culpa é dos outros ainda. Então, assim, muitas pessoas Exatamente. elas não sabem se relacionar, parte do princípio que sabe, porque, como eu disse, às vezes eu só conheço um tipo de relacionamento. Às vezes, os meus pais se relacionavam da forma X. Eu Uhum. só vivi um tipo de casamento, que é os dos meus pais. Eu só vivi aquilo. Então, pera, aquilo ali vai ser o que é verdade. Então, para mim, casamento é aquilo. Eu lido com aquilo. Exatamente. Pô, Exatamente. calma. Não é bem assim, né? Eu tenho várias outras coisas que existem. Ah, mas eu sou assim porque eu não tive isso dentro de casa. Também não é assim, porque você não teve dentro de casa. Tem muita coisa que você não teve dentro de casa que você procurou na rua, né? De coisa errada. Por que, que as coisas certas você também pode procurar fora de casa? Né? Então, Exatamente. assim, às vezes isso a gente precisa de entender porque as pessoas querem rapidez, querem velocidade, querem, poxa, eu não posso ficar sem alguém, eu tenho que, pô, eu tenho que casar, eu tenho que ter filho, eu tenho que construir família, tal, 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 tal. Gente, não dá para casar, ter filho, construir família de forma Tudo quebrado. duradoura e saudável, todo quebrado, e Tudo muitas quebrado. vezes isso vai ser algo bom. De fato, não vai Exatamente. ser, Mas né? sabe o que eu percebo, né? Não só nos atendimentos, mas muito na prática também do que Sim, aconteceu, né, comigo. sim. Quando você tá ali se relacionando, é exatamente isso que você acabou de falar. Você traz para dentro do seu casamento a escola, né, que você aprendeu tudo, que é ali Isso. os seus pais e a família do outro, né, do parceiro. E, e eu percebia que muitas situações, na verdade, para dizer a verdade, todas as Todas. situações eram Isso. feitas e resolvidas da forma com que os pais Resolviam. tanto meus quanto do outro, resolvi. Então, eu via as coisas se repetindo de forma assim muito clara, né? Então, não existe você viver uma outra relação porque você não sabe. Se você não vai É, aprender, se você não for isso aí. aprender com alguém que te oriente e saiba, você vai estar sempre misturado naquela confusão em Sim, relacionamentos conturbados de pessoas, né? E não tem coisa melhor do que você descobrir a felicidade sozinha, na solidão, gente. isso, Não isso. é? Depois da Justamente. dor, depois as pessoas elas têm medo de passar o luto, e o luto do relacionamento, ele é igualzinho o luto da perda de alguém que você Isso. ama. No começo, é aquela dor que você fala, acabou minha vida, eu não vou mais conseguir viver, eu nunca mais vou me sentir segura porque meu pai foi embora, eu nunca mais vou isso, não sei o quê. Só que conforme o tempo vai passando, você vai se acostumando, né? E você vai voltando a sorrir. Aí você começa a lembrar Isso. do outro e dar risada, né? Também, assim como você lembra quando você perdeu o seu pai, que lá atrás você chorava, Isso, a mesma hoje coisa. você já dá risada contando as coisas que ele fazia. Mesma coisa dentro do relacionamento, né? Só que as pessoas não querem passar por essa dor. Medo, né? Justamente. E Medo de aí passar por esse sofrimento. isso. E ou tenho medo de passar por essa dor, ou quando vão passar por essa dor, elas querem alguma coisa para amenizar a dor e Uhum, não querem aprender, né, com aquele tipo de sofrimento. É claro que a gente vai uhum, ter algumas patologias que vão estar atreladas ao luto, mas na maioria das vezes não. Ele só é necessário mesmo. uhum. Da mesma forma que existe uma necessidade já declarada na morte, o sofrimento do luto para alguém ele é necessário também. Todos nós vamos passar por algum tipo de luto, não tem como. Ah, mas todo mundo que eu conheço continua vivo. Mentira, filho. Não tem como. Não tem como. Temporalmente não tem como. Então alguém vai morrer próximo de você. Então a experiência do luto ela é necessária.
Até porque a experiência do luto, ela faz a gente pensar em várias outras coisas. Então, começa a valorizar mais, Exatamente. começa a me valorizar mais, eu começo a valorizar mais a vida, eu começo a valorizar mais as minhas atitudes, começo a valorizar mais as coisas que realmente importam e que deixam, né, a minha vida fazer sentido de fato, e não só as coisas que eu vou, sei lá, eu tô essa caneta aqui, se ela quebrar, acabou. Mas ela não morreu, né? Ela continua aqui. Mas a pessoa ou o que você faz pelo outro, aquilo ali, ele fica na eternidade. Então eu começo a estruturar dessa forma. Então o sofrimento, ele abre a porta para eu começar a mudar. E a história é essa. Tem um ser vivo aí que ele sofreu pra caramba pra abrir a porta pra todo mundo ir pro céu. Uhum. E é assim que vai ser. O sofrimento ele abre a porta pra mudança. Agora, Uhum. eu posso ter o sofrimento e não querer mudar? Ainda posso. Então há essa inclinação para mudança. Ah, ele abre a porta. Poxa, peraí, eu não posso. Eu estou sofrendo por isso, por isso, por isso. Eu não posso fazer isso de novo. Eu vou mudar para eu não sofrer assim. De fato, é isso mesmo. Só que para isso acontecer, né, eu tenho que começar a entender que nós vivemos em um mundo em que está instalado no tempo. Como eu vivo num mundo em que está instalado no tempo, eu não sou Deus, não sou anjo, eu dependo do tempo para eu aprender as coisas. Não tem como eu pegar um livro, por exemplo, vou pegar um livro aqui de medicina do sono que está aqui e fazer sim, já sei. Eu tenho que ter o tempo para ler. A mesma coisa, eu tenho que ter o tempo para melhorar, tá? Não é instantâneo. Aqui a gente vive no tempo, então daqui 3 minutos é 8h30. Então, eu tenho o tempo correndo e eu preciso do tempo para eu aprender. Não dá para eu engatilhar um relacionamento do outro para eu melhorar dentro do relacionamento. Só vai ter ruído, só vai ter outro tipo de relacionamento que vai ser disfuncional, porque de fato você não está maduro o suficiente para se relacionar. Só que muitas pessoas, elas não estão prontas para ouvir isso. Ah, mas eu fui casada 20 anos com a mesma pessoa. E por que que não continua casado? Alguma coisa aconteceu, alguém não estava maduro o suficiente para continuar casado, não Exatamente. é? Alguns motivos Exatamente. estavam acontecendo, algumas coisas estavam acontecendo, seja A ou seja B, que seja, independente. Mas se o relacionamento ele não perdura, é porque um dos dois não sabe se relacionar com aquele que está do lado dele, pode estar 20, 30 anos. E a gente sabe o que acontece. Sim. Só que as pessoas elas não querem dar tempo para poder trabalhar, para poder estudar, para poder se desenvolver nesse aspecto, porque acham que isso, sei lá, as pessoas morrem, né? Então, sei lá, eu arrumo outro, É, arrumo outro, eu arrumo outro, eu arrumo outro, eu arrumo outro, né? exatamente. Essa é a fuga. Ou até quando buscam ajuda, logo desistem e param, porque dá trabalho, leva tempo, a pessoa não consegue perceber É, a evolução, entendeu? Então, começa a fazer terapia, dali 3 meses, fala, não tá adiantando não, vai lá e... é. Aí tem 20 anos que funciona errado e acha que vai resolver em 5 meses, pelo amor de Deus, né? Aí como tá Exatamente. caro e tal. Poxa, mas é assim mesmo. Funciona errado, fazer o quê? Tem gente que não tem essa necessidade, que a própria vida faz amadurecer por outros motivos, né? Mas muitas pessoas, ainda mais agora no tempo de hoje, o consultório vai estar sempre cheio por causa disso, porque as pessoas elas não querem ter tempo para poder ensinar as outras. Às vezes os pais não ensinam os filhos, às vezes os filhos também não querem aprender. Então, vai chegar gente nos consultórios de psicologia, de psiquiatria, de terapia pro resto da vida, porque é isso que acontece. De fato é isso. Ninguém vira pro outro e fala, para você se relacionar, você tem que deixar o outro ser o outro mesmo, de fato. Ele não precisa de ser condicionado a você. Ele precisa ser ele. Você tem que. Você começa. Eu não me apaixono pela mulher somente porque ela tá comigo. Eu me apaixono por ela antes dela estar comigo. Então, na verdade, eu me apaixono pelo ser humano. E não necessariamente porque ele tá comigo que eu tenho que ser apaixonado por ele. Não. Essa é Se uma eu outra começo. questão, porque às vezes a gente quer ficar com a pessoa porque a gente gosta, mas a gente não gosta do jeito dela de ser. Aí a gente É, fica fazendo o quê? Bota a mão na garganta e fala: você precisa mudar, você precisa melhorar, você precisa ser assim, você precisa ser assado. Você começa a enlouquecer a vida do outro, a ferrar a cabeça do outro, inclusive, porque aquele jeito que a pessoa funciona para você não dá, porque vai isso. contra.
só que você Isso. não quer ficar sem a pessoa porque você ama e você vai sofrer, e aí Isso. começa também, aí já entra para uma outra vertente, né, de abuso, enfim, Isso. relacionamentos tóxicos, né? Isso, isso. Então, assim, isso é muito interessante. A gente precisa de sempre ter essa capacidade de avaliação própria e do relacionamento. E saber, de fato, se, gente, eu preciso dar uma pausa. Calma aí. Não preciso de ficar engatilhando um relacionamento no outro. Não tá dando certo. Agora, por exemplo, agora, aqui a gente está falando de um contexto muito específico. Mas há questões dentro de relacionamentos que é totalmente, na verdade, né, não dá para eu mudar o outro, dá para eu conscientizar de que o outro precisa de mudar. Então, o que eu normalmente falo, né, quando eu estou abordando relacionamentos, se a gente chegou, fez todas as ferramentas, usou ferramenta terapêutica medicamentosa, terapêutica de psicoterapia, utilizou ferramentas dentro dos relacionamentos, e a pessoa ela ainda não enxergou ou enxergou, mas não quer fazer, Ai, não adianta. amigo, aí é difícil. Aí é É descer difícil. do Aí, barco, aí né? você tem duas opções. Ou você continua porque você quer continuar mesmo e não reclama mais, e né, lida com isso, Aceita, e aceita, ou você entende que, e se for muito prejudicial, aí acaba, né? Não tem jeito. Não tem exatamente. jeito. Agora, assim, quando a gente começa a falar sobre como não cair nessas armadilhas, né, de relacionamentos, e eu falo da valorização, é justamente de construir uma autoestima. Porque é o seguinte, o que que é autoestima? O que que é estima? Primeiro, estima é gerar uma estimativa de algo, certo? Então, quando eu estimo a outra pessoa, eu estou medindo ela, eu estou colocando ela em algum lugar, eu estou mensurando algo. Então, poxa, eu tenho uma estimativa de que essa caneta tem 7,5 cm de comprimento. Então, eu estou estimando que essa caneta é isso. Agora, o que que é uma autoestima? É você colocar-se e saber mensurar-se da forma correta. As pessoas não sabem fazer isso. O que que é uma baixa estima, né? Não existe existe, existe baixa autoestima, né? Uma baixa estima de si mesmo. O que que é isso? É quando você se mede, você não sabe mensurar você como você é. Então fica abaixo de quem você é de fato. Hum, Uma alta autoestima, né? Uma alta estima quer dizer que a pessoa está se medindo acima do que, o que ela realmente é. O que que é ter autoestima? Ter autoestima é você conseguir olhar para a realidade e medir da forma correta. uhum. É o que as pessoas confundem. As pessoas falam assim, não é nem que confundem, né? Nossa, você tem uma boa autoestima, né? Não é uma boa autoestima. O cara tá. Boa autoestima é como se ele estivesse medindo corretamente Uhum. como ele é. Só que, na É uma verdade, quando a alta gente fala autoestima. isso, tá falando uma alta autoestima, né? Como se o cara tivesse, pô, Uhum. tá se passando, ele tá achando que ele é o bom mamãe e não é. Uhum. Então, eu tenho que pensar nisso porque é o seguinte: para eu conseguir me medir da forma correta, eu tenho que me conhecer. Então, eu passo pela criação da identidade, pelo conhecimento de quem eu sou, pelo conhecimento de como eu me comporto nas minhas relações, o que que é bom, o que que é ruim do que eu faço, porque a gente não é 100% perfeito. Então, eu sei que dentro de uma relação eu tenho um problema. Eu tenho um problema de querer, eu sou muito enérgico, quero resolver tudo da maior rapidez possível, quero extravasar, quero brigar, tal, tal, tal. Às vezes o meu cônjuge, meu companheiro, a pessoa que está comigo, ela é aquela pessoa que quer calma, pensar, resolver depois, conversar depois. Vai dar conflito. Então isso tem que ser organizado dentro do relacionamento, né? Então eu tenho que me conhecer para eu saber ter a autoestima congruente com a realidade. Então o Uhum. primeiro passo é identificar os padrões de comportamento que estão relacionados com esse amor disfuncional, né, desse vínculo que empobrece a biografia da própria, né, e das outras pessoas, os sinais de alerta e eu perceber se, peraí, como eu estou me relacionando, será que é o que traz de forma, é um amor saudável, é uma relação saudável, ou está sendo algo que me prejudica? Bom, parece que eu não sou mais eu. Um sinal de alerta, despersonalização, condicionei a minha existência ao outro. Eu só vou se tal pessoa for. Cara, depende, né? Nem é sempre assim. Às vezes você realmente quer que a outra pessoa vá. Então você não vai falar assim, eu só vou se a outra pessoa for, não.
eu quero ir, mas eu quero ir com ela. Aí é outra coisa. Aí não, você não se depende, né? Então, eu tenho que começar a avaliar isso para eu conseguir fazer o passo a passo, que é começar a criar os valores, uma identidade forte. Essa identidade forte vai conseguir mensurar minha autoestima, né? Digamos assim, eu vou conseguir mensurar-me como eu sou, e aí eu vou saber como me relacionar com as outras pessoas. Então, o Uhum. primeiro passo, na verdade, é se acabou o relacionamento de uma que existia dependência emocional, ou era um relacionamento ruim, o primeiro passo é eu preciso saber quem eu sou. Eu preciso, de fato, saber quem eu sou. Então, se eu souber quem eu sou, eu já sei quem eu vou procurar. Eu já sei quais valores eu vou procurar na outra pessoa. Eu já sei quais valores que eu quero. Eu já sei qual que é o papel do meu cônjuge, né? Do meu relacionamento, do homem e da mulher dentro do relacionamento. Eu já sei qual que é o papel da mãe e do filho. Eu já sei qual que é o papel. É isso. Pois Então, assim, organiza, né? Fica a coisa organizado. É. organiza, tem clareza. Esse é o passo. Quando eu saio de um e engatilho no outro, a bagunça só muda de casa. Ela Uhum. continua existindo, entendeu? Uhum. A bagunça só muda de casa e o problema ele só muda o nome mesmo com quem você está se relacionando. Esse é o fato. Uhum. Os problemas vão continuar os mesmos. Então, terminou o relacionamento, ou está dentro do relacionamento e está percebendo isso, o primeiro passo é dar um passo atrás, avaliar a relação, né? Como eu disse, o campo de batalha, como é que está a relação. Não é a outra pessoa. Não é o que a outra pessoa faz. É o que você faz dentro dessa relação para você Uhum. entender. De fato, eu estou sendo eu ou eu estou sendo eu com a outra pessoa, ou condicionado à existência do outro. Se eu estiver condicionado à existência do outro, bom, aí eu preciso de ajuda, certo? E a gente vai caminhando dessa forma até que a construção da autoestima, ela passa pela formação da identidade. Você quer Uhum. ver que quem tem problema com personalidade, normalmente tem um desvio da identidade, a autoestima é sempre a estima, né? A autoestima, ela é sempre disfuncional. Ou ela é acima ou ela é abaixo. Por exemplo, vou dar um exemplo. Transtorno de personalidade que todo mundo conhece. Narcisista. Uhum. Narcisista. O narcisista ele tem uma autoestima como? Autoestima como? Bem, bem Pô, lá alto. em cima. É. Dentro da personalidade, a identidade é um dos fatores que eu avalio. Então a identidade ela tá corrompida. Hum. Beleza. O borderline, tá? Que é a borda da linha, que é aquele que tem medo do abandono, por exemplo. Ele sempre se coloca como vítima. Então a autoestima dele tá como? Lá embaixo. Vai baixo. Então, como a identidade faz parte da personalidade e como eu me meço, eu tenho que me conhecer, eu preciso de construir uma identidade antes de falar sobre autoestima. A autoestima é só a consequência. Depois essa palavra ela foge do seu vocabulário, você até esquece que ela existe, porque a sua identidade é tão forte que você nem precisa de se medir mais. As pessoas que se medem de fora, entendeu? Perfeito. Então Perfeito. isso vai fazer com que o relacionamento seja de fato saudável, né? Sim, exatamente. Pois Certo? é. É, é tão complexo, né? E Muita eu coisa. acho que as pessoas se dedicam muito pouco Pouco. para fazer as coisas funcionarem, né? As pessoas querem, nós queremos, né, que as coisas sejam imediatas e sejam como se fossem automáticas, e ela não é, né? O casamento, as relações, mas aqui a gente tratando mais, né, sobre é, relacionamento amoroso, né? Isso. É, o quão difícil é, o quão complexo é e o quanto as pessoas se doam um pouco e se preocupam um pouco, Sim. né? É interessante que quando você tem uma família, você tem um lar, a sua casa é o lugar onde você renova suas energias, onde você tem prazer de estar, só que para isso você precisa investir nela, né? E as pessoas não Sim. investem nessas relações. Então a sua vida atrás ela é um caos, né? Porque o que mais precisa ser Justamente. cuidado não é cuidado, não é olhado, né? Mas você Justamente. gostaria de falar mais alguma coisa, pontuar mais alguma coisa que de repente Eu ficou, só porque queria, de fato, considerar isso, né? Acho que cada vez mais a gente precisa de, para quem aqui já é pai e mãe, né?
é de fato se atentar a isso na construção dos próprios filhos, assim, de ensiná-los a se relacionar com as pessoas. Ah, mas ninguém me ensinou isso. É, mas, cara, não é mais o mesmo mundo. Vivemos As em pessoas outros precisam momentos. dessa orientação. Elas precisam dessa orientação. Cada vez a maldade está atrelada a relacionamentos, ao celular, às relações interpessoais, às redes sociais. Então, eu preciso dessa urgência em querer mudar o mundo. Quem vai conseguir fazer isso melhor vão ser as pessoas que estão crescendo e são bem orientadas. Vai ser como se fosse assim a Coca-Cola no deserto, né? As pessoas bem orientadas há 10 anos vão ser as pessoas mais velhas, né, que tiveram acesso a isso, ou vão ser crianças que foram bem orientadas. Então a gente tem que prestar muita atenção nisso mesmo. Exatamente. Por É isso isso. que aqui todos nós, as meninas todas fazem terapia para já aprender, já, entendeu? Justamente, pô. No que a mãe errou, o médico bota ordem na Mas é cabeça. isso, mas é isso. De fato é isso, né? É, E exatamente. é o mais correto. Porque assim, eu tenho demandas diferentes, né? Momentos diferentes, então é tudo diferente. Exatamente. Exatamente. Doutor, agradeço muito, muito, Meu muito. Foi querido, muito show de bom. bola, viu? Aprendemos muito, tenho certeza. Agradeço de coração. Fez muita diferença, tenho certeza, para todo mundo que acompanhou a gente aí desde o Obrigado. início. E espero que tenhamos outras Com oportunidades de certeza, fazermos com outras fé de juntas, Deus. tá bom? Com certeza. Muito Tá, já, obrigada. Deus. Boa Obrigado, com noite para Deus. você, para todo mundo que está Valeu, aí. Até até uma mais. próxima. Até Um mais. Tchau, abraço, tchau. gente, com Deus. Até Tchau, mais, gente. querido. Obrigado. Obrigada, viu, pela participação de todo mundo. Até mais. Tchau, tchau.